Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Vozes da Saúde. Estamos no nosso terceiro episódio. E nesse terceiro episódio, a gente trouxe quantas nossas convidadas, que são do primeiro semestre. Pode se apresentar, meninas, fica à vontade. Oi, gente, me chamo Maria. Oi, gente, eu me chamo Larissa. E para isso, a gente também recebeu a nossa convidada, que domina, quanta parte da teoria. Lembrando que o nosso podcast, o objetivo principal é trazer toda essa questão dos campos de atuação da enfermagem e também trazer as vivências, quais que são os caminhos para os nossos acadêmicos ou até aquela pessoa que se interessa em realizar a enfermagem ou entrar dentro da área da saúde também. E para isso, a gente recebeu uma convidada que não só domina a teoria, mas também ela continua vivendo tudo isso dentro da prática. Na pesquisa na sala de aula, ela é enfermeira, graduada pela UESC, mestre e doutora, docente de infecto, acupuntura e gestão em saúde. Há mais de 10 anos é professora daqui da UCDB, tá bom? Então ela já me deu aula também, já está me dando aula atualmente. E eu acho que trazer a prof, eu acho que é um dos fundamentos principais, porque eu tenho uma vivência bastante com ela quanto da liga também. E ela faz parte, ela orienta a liga acadêmica desde 2014, com a professora Úrsula. E eu queria agradecer a vinda da professora Úrsula Andrade. Seja muito bem-vinda, Pro. Oi, Guilherme. Oi, meninas. Obrigada pelo convite. Adorei, tá aqui no terceiro episódio. É sempre bom vir falar sobre saúde, vir trazer um pouquinho da nossa experiência, e ainda mais com vocês, acadêmicos, que estão aqui cheios de energia, de vontade de aprender, de conhecer, de estudar. Então, um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do que eu sei nessa trajetóriazinha aí. Trajetória, Pro. Trajetóriazinha. Quando a gente leu o seu Lattes, a gente ficou assim impressionado, porque é muita coisa, né? Muita coisa mesmo. A sua trajetória, você graduou na UESC, na Bahia, fez mestrado e doutorado pela UFMS. Muita coisa ali que foi acontecendo e atuou dentro do Hospital do Câncer também. Do câncer, tem a parte da cultura. Eu lembro que a gente fez também as aulas das práticas integrativas e complementares, né? Temos várias facetas. Diferente. Essa professora tem muitas facetas. Vamos conversar sobre todas elas hoje. Muitas qualidades. Prof, como que essa história toda se conecta dentro da parte de quando a gente fala do cuidado dentro da enfermagem? A parte da acupuntura, da parte das práticas complementares. Uhum. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu sou baiana, Vim parar aqui no Mato Grosso do Sul em 2011. Cadê o sotaque de baiano, Pro? Então, eu sou de uma região da Bahia, que é o extremo sul da Bahia. Lá o sotaque é mais levinho, e lá ainda tem acontece uma briguinha, assim, que a gente, do extremo sul, nossa capital é em Vitória, no Espírito Santo, a gente está muito pertinho de Minas, então acontece toda essa territorialidade ali na região também. Então o sotaque é bem levinho, Lá no extremo sul, bem longe de Salvador, então tem muito sotaque lá. Mas tem um pouquinho, é porque aí também a gente vai, não perdendo, mas vai suavizando, depois de tanto tempo longe, enfim. Bom, como que tudo isso se conecta, Gui? A vontade de cuidar cada vez mais, cada vez melhor. São dois aspectos muito importantes dentro da minha formação, é esse cuidado, e cuidado com amor, Daquela discussão com amor, por amor, É com amor. Por quê? As práticas integrativas, elas trazem para nós uma outra oportunidade. Elas são integrativas e complementares. Então, nessa vivência do Hospital do Câncer, nós tínhamos um projeto lá, um projeto de extensão, que a gente trabalhava tanto com os pacientes quanto com os funcionários. E aí a gente trazia essas outras modalidades. O tratamento contra o câncer não é fácil, Deixa o paciente muito debilitado, a parte psicológica também fica fragilizada. Então a gente chegava com outras práticas, com a meditação, com o Tai Chi, que é uma prática corporal, com a auriculoterapia. E também para a equipe de saúde, gente, que está ali o tempo todo vivendo tudo isso, passando por isso junto com o paciente. Então foi um período muito bom, mas era um projeto que a gente tinha lá, chamava Caminhando com Saúde. Era muito bacana. Caraca, então aí a gente consegue ligar também, por conta que essa questão das práticas integrativas complementares, muita gente tem que falar, mas não funciona. E, quando a gente teve, pelo menos no meu semestre, a gente conseguiu ver o resultado disso também, Quanto da parte da ventosa, da auriculoterapia.
Então a gente consegue ver ali que realmente é bom para o paciente, a gente consegue trazer uma outra qualidade nesse processo, principalmente o paciente com câncer. E também para os profissionais, né, dentro da parte da saúde mental, na valorização da saúde mental deles também. Super, Guilherme, disse tudo. Tem aspectos ainda que precisam ser aprofundados, né? Tem mais evidência científica sobre as práticas integrativas e complementares, mas tem também esses outros aspectos milenares, né? Do desenvolvimento dessas práticas, igual tomar um chá. As nossas avós já falavam isso. Toma um chá de camomila para você descansar um pouquinho, toma um chá de melissa para dormir melhor. E aí a gente sabe que a meditação, né, já é comprovado que ela traz benefícios para a saúde, para a qualidade de vida. Então, esses outros aspectos também são importantes ressaltar, que eles fazem, sim, efeito e trazem benefícios reais para a saúde, né? E esse projeto no Hospital do Câncer, ele ainda existe? Não, Vitória, ele não existe mais, infelizmente. Era um projeto de extensão super bacana, mas hoje a gente já não tem mais ele. Pro, o seu doutorado concluído ali no ano de... Eu lembro que a senhora estava concluindo ali, né, no ano de 2025. A gente conversava um pouco sobre até como que estava sendo. E a senhora falou sobre aspergilose pulmonar crônica em paciente com tuberculose. Ativa aqui em Mato Grosso do Sul. Para quem está ouvindo a gente dentro do podcast, o que é a aspergilose e por que ela importa tanto para o enfermeiro que trabalha com tuberculose? Dentro ali, principalmente da UBS, porque geralmente tem bastante caso de tuberculose que chega. Qual que é a importância disso para quem está nos assistindo hoje? Como identificar, como ver os riscos e qual serviço procurar? Seria a UBS mesmo? Qual o ponto que a gente procura a UBS? Qual o ponto que a gente pode procurar o UPA na questão da tuberculose ali em si? Para procurar a UBS ou a UPA, o que vai contar para a gente é a gravidade, né? Se você tem, e não só tuberculose, né? Mas se você está passando por uma situação que é menos grave, que já tem alguns dias que está acontecendo, a gente sabe que a gente vai ali buscar um acompanhamento, né, na UBS, mas a UPA é para o atendimento grave, né? Que você precisa de uma certa urgência ali para ser atendido. Né? Sobre a aspergilose, vixe Maria, aí entrou num xodó na minha vida, que é essa parte da infectologia. O aspergillus, ele é um fungo que ele é ubíquo. O que é isso? O bico é que ele está espalhado em todo lugar. Aqui tem, na nossa casa, no hospital, está espalhado em todo lugar. E onde que isso entra com a tuberculose? Porque o paciente com tuberculose foi escolhido para ser o paciente dessa minha corte, desse meu estudo. O paciente com tuberculose, infelizmente, ele acaba sofrendo as lesões lá dentro do pulmão, né? Lembra lá do que é a tuberculose, né? Uma doença, né? Uma bacteriana, né? Que vai lá e acomete o pulmão e faz cavidades dentro do pulmão. Mesmo quando o paciente já está tratado e curado, vão ficar buracos, são essas cavidades que ficam ali. E aí é nessa cavidade, nessa cicatrização, que o fungo vai gostar, vai querer, vai viver, vai se reproduzir ali. E aí ali ele pode formar uma bola fúngica, que é o que é muito preocupante para esse meu paciente. Então, a aspergilose no paciente com tuberculose, então é um paciente que está mais vulnerável por conta dessas cicatrizes, dessas cavidades que ele tem dentro do pulmão. E é um paciente mais que vai ter uma gravidade maior e a gente pode demorar para observar porque as doenças elas têm sinais clínicos muito parecidos. As duas vão evoluir com tosse, pode ter dificuldade respiratória, pode ter hemoptise. Lembra que é a secreção, o catarro com sangue. Só que aí na aspergilose a gente tem isso de uma maneira mais maciça, mais intensa, por conta dessa bola fúngica que está lá dentro do pulmão. Mas muda a coloração do catarro ou mantém? Vai estar com sangue, vai estar vermelho. Vai estar vermelho com sangue, gente. Então, assim, aí às vezes o profissional que não está bem treinado, que não conhece os aspectos da doença, pode achar, nossa, a tuberculose está piorando. Vamos mudar as medicações ou vamos rever o protocolo e nada da doença melhorar. E você continua tratando e o paciente piorando. Você fala, meu Deus, esse paciente não está tomando remédio direito. Não é possível. Já troquei, já fiz de tudo. Estou ali preocupado com a adesão, com a tomada da medicação diária e o paciente não melhora. Tem que fazer o diagnóstico diferencial. É essa que vai ser a principal importância de trabalhar essas duas doenças.
fazer a mediação para ver como é que tá, né, também. Porque às vezes a gente acha, não, é só medicação, é só seguir a medicação correta. E às vezes não tá evoluindo por conta dessa questão fúngica também. Dessa co-infecção, né? Acontecendo uma outra infecção junto com essa tuberculose. Pro, e quais são as doenças infecciosas, além dessa que a senhora explicou, que os enfermeiros vão encontrar de verdade no dia a dia, tanto na atenção básica quanto no hospital? Vixe, gente, aí a gente tem uma lista enorme, né? Bem grande. De mais, assim, recente que a gente tem visto aqui no nosso estado, infelizmente, no momento, né? O epicentro nacional de uma epidemia de chikungunya, né? Ali na cidade de Dourados, na região, né? Não só na cidade, mas na região. Toda que a cidade ali atende também como referência. Dengue, infecções, sejam elas urinárias, uma pneumonia, né? Aí a questão da gravidade que vai diferenciar, né? Se vai ser atendido ali na atenção primária ou se esse paciente a gente vai atender lá no ambiente hospitalar. Uma dengue pode ser tanto atendida na atenção primária, né? Um caso mais leve ali, sem sinais de alarme, sem sinais de choque. E meu paciente com dengue também pode ir lá para o hospital, né, com sinais de alarme, com sinais de choque. O Guilherme teve aula semana passada sobre isso, manejo clínico da dengue. Ele tá afiado. Afiado. Já vai explicar um pouquinho pra gente. Conversamos também nessa aula sobre chikungunya e zika, né, Gui? Qual foi seu caso no dia? O meu caso foi chikungunya. Foi chikungunya, né? Chikungunya. E aí os meninos tiveram que pegar um caso e o caso, eles tinham que descobrir qual que era a doença, né? Era as arboviroses, essas doenças são conhecidas como arboviroses. E aí cada grupo tinha um caso e eles tinham que descobrir, colocar ali tinham 3 perguntinhas, né, que eles precisavam desenvolver ali no dia da aula. E aí desenrolar ali o manejo clínico para a doença. Quando que nós vamos ter a senhora? Então, gente, vocês estão no primeiro. Acho que semestre que vem vocês vão ter a melhor aula, né? Brincadeira. Que é de primeiros socorros, né? Que a gente tanto ama, gente. Primeiros socorros é muito bom, traz a prática pro dia a dia ali de vocês. A aula é muito prática. Ai, o Bruno legal. ali atrás das câmeras está respondendo com sim. E o que fez a senhora gostar dessa área, assim, de urgência e emergência? Ixi. Olha, tem coisa assim que eu essa história é desde a época da minha graduação. Na verdade, eu sou apaixonada por educação e saúde. É uma coisa que eu amo muito. E nós, como profissionais, como enfermeiros, nós atuamos como profissionais que vão fazer essa tradução do conhecimento. A gente falou que hemoptise, manejo. Tem muita gente que não vai entender. E não é que a pessoa não queira ou que ela é ignorante, não é isso, é que não é da área dela. Né? E essa é a nossa área. A gente tem essa função de entender e traduzir. Aí, para outra pessoa, a gente fala, olha, o escarro com sangue, tem o catarro com sangue, né? Mas lá no nosso relatório, quando a gente vai ali para as nossas discussões, reuniões, a gente vai lá para os termos técnicos. Mas, enfim, e essa história de educação em saúde, para mim, começou na época da minha graduação, quando eu estava estudando lá na UESC, morei em Itabuna, a minha universidade era estadual e ela fica na BR. Aí tem as 2 cidades mais próximas, é Ilhéus, né, conhecida ali pela praia e tudo, mas eu não morei lá, na época não dava, e eu morava na outra cidade que era Itabuna. Mas foi muito feliz lá, foi muito bom e eu ia pra praia do mesmo jeito. Tudo certo. Esperta. Né? E aí lá que eu entrei no meu primeiro projeto de extensão que chamava Jovem Socorrista, gente. Adivinha o que eu fazia no Jovem Socorrista? Socorria. Dava treinamento de primeiros socorros. Ela sempre foi ela. Sempre, gente, sempre. Ia pra igreja, ia pra escola, igual os meninos fazem hoje na liga. Ia pra todos, chamava, a gente ia, tinha uma equipe, não era só eu, claro, né? O projeto só funciona porque tem um monte de gente que gosta, que está interessado, que quer participar, que quer fazer. E aí minha vida começa aí dentro da urgência e emergência e me apaixono. E eu tinha um professor muito querido, que era apaixonado também até hoje. Ele chama Fabrício. Fabrício Bastos, um beijo, professor. Assista este podcast. Assista este podcast, divulgue aí na região. E aí ele era um cara, né? Um cara, assim, sensacional, que estuda, que traz a prática, que traz evidência, que traz novidade. Então, assim, nossa, brilhava os meus olhos, ver as aulas, entender aquilo ali, saber o que estava acontecendo. E depois conseguir pegar toda essa bagagem técnica que ele trazia e levar lá na igreja.
Falar, gente, olha, é assim que faz. Se a pessoa passar mal, aquela dor de cabeça na nuca, então, ela não é uma dor de cabeça normal, não, tá bom? Tem que ir lá na unidade, ou tem que tomar o remédio direitinho, porque a pressão tá muito alta, né? E aí a gente ia traduzindo, né? Levando ali para as pessoas o que a gente aprendia. É bom que, assim, a gente consegue ver esse amor pela urgência e emergência. Ela consegue transmitir isso quanto na liga, né? Na liga acadêmica e também pra gente em sala. A gente vê como que você fala, Guilherme, eu tô quase ali de noite cansadinha. Guilherme, lê aqui, lê aqui. E aí eu vejo essa atenção, tipo assim, isso vai ser importante, você vai precisar usar algum momento. E assim, muitas vezes quando a gente dá os treinamentos na liga também, a gente consegue ver a importância da parte do primeiro socorros. Porque muitas vezes, almoços em família, Natal, a gente não espera que alguém vai engasgar. Porque tá todo mundo conversando, comendo e acontece. E a urgência a gente não espera. Vamos perguntar para as meninas, Guilherme. Ai, Quanto tempo? Eita! Quanto tempo a gente tem para atender um engasgo? Quanto tempo, assim, hábil pra gente atender um engasgo? Pode falar o que vier na cabeça de vocês. O que vim, gente? O que vim? A gente tem muito tempo, pouco tempo? Pouco, 20 segundos. Tem que ser imediato, assim, o atendimento. Perfeito, as duas acertaram. Menos de 20 segundos, tem que pensar e fazer, né? Imediato, é isso aí. Sim. Por isso que é importante saber o que você precisa fazer, né, Gui? Pra você já conseguir chegar na situação, entender a situação e conseguir resolver isso da melhor forma e sempre mantendo a calma também. Primeiro fundamento do Primeiro socorrista. fundamento, manter a calma, se possível. Ele decorou a cartilha, gente. Parabéns. Sim, tá tudo certo, gente. Olha, a gente estava comentando no começo sobre as práticas integrativas complementares. E como que a gente consegue, eu sendo enfermeiro, eu consigo abordar isso para o paciente, mostrar isso? Porque muitas vezes quando a gente trabalha dentro ali da parte da saúde do idoso, a gente fala, olha, tem essa metodologia que é a medicina tradicional chinesa, ou a gente passar isso para eles vão conseguir enxergar de uma outra forma, né? E como que a gente passa isso para ele? Como que a gente coloca as práticas integrativas e complementares na prática em si, dentro da UBS, dentro até mesmo da, intra-hospitalar, como que a gente pode trazer isso e começar a familiarizar isso dentro das redes também? Olha, Guilherme, eu vejo muito como uma prática de cuidado. E a prática de cuidado a gente vai oferecer para o nosso paciente. Quando a gente não oferece, ele não vai saber que tem ou que tem. E sim, você falou certinho, a principal rede hoje onde a gente pode oferecer essas práticas integrativas é na UBS. Né? Aqui na nossa região, no nosso estado, a gente tem as práticas sendo oferecidas nas unidades. Tem profissional que faz aurículo, ventosa, através do apoio do NASF. Então, tem esses profissionais já nas unidades que oferecem, marcam a consulta direitinho e esses pacientes conseguem lá e fazer de graça, né, pelo SUS. E a UBS aqui da UCDB também oferece, né, Pro? Oferece quanto a auriculo e ventosa. Então, a nossa clínica, isso, né, a clínica, oferece escola. aqui aurículo e a ventosa. Só Oferece. ligar pra gente, lá na clínica escola e marcar. Vem fazer auriculo com a gente, tá? Sim. Eu acho que você ia perguntar. Pro, qual que a senhora acha que é os erros mais comuns do enfermeiro dentro do hospital, numa UBS? Os erros? Sim. Eita. Olha, pergunta difícil, porque a gente está tratando vidas, cuidando de pessoas, então erro, acho que é uma palavra tão forte, né? Sim. Erro vai ser bem difícil, mas dentro dessa proposta de erro, que a gente não vai errar, Amém. né? Oremos. Nós vamos estudar muito. Estudar muito e aproveitar esse momento da academia enquanto acadêmico de vocês, que assim, dentro dessa perspectiva de erro, agora é o momento que vocês podem errar. Sim. Que a gente tá lá, do ladinho, não, Guilherme, vem por esse caminho. Não. Volta. Não, não é por aí. Ó, vem aqui. Não olha aí, olha pra cá. Olha, presta atenção, faltou um sinal vital. Olha esse dado aqui. Será que é esse mesmo manejo com esse paciente? Será que é essa classificação? E aí a gente vai vendo todos esses aspectos em relação a esse erro, né? Mas que a gente
não vai deixar ele acontecer, é claro, né? Sim. E que vocês estão muito preparados e estudados e aproveitando o momento agora enquanto acadêmicos, né? Essa é a hora que a gente se permite errar. Eu, como estagiário, eu vejo que é diferente, porque, tipo assim, outras funções que eu tive, eu errava já, tipo, já era uma outra tomada, entendeu? Hoje errar, tudo bem, é assim, esse é o caminho. E assim, a gente se permitir errar, entender o processo, ver o que não está certo e tentar melhorar também, né, dentro dessa vida acadêmica. E não é que não aconteçam erros, né, na área da saúde e tudo, mas claro que existe também vários profissionais que trabalham juntos para evitar que isso aconteça. Né? Tem várias etapas ali para fazer uma medicação. Vocês vão aprender os 11 certos da medicação, conferir nome do paciente, leito, nome completo, qual que é a dose, qual que é a medicação prescrita, o nome da medicação. Então, assim, também existem estratégias, né, que a gente aprende aí no decorrer da nossa caminhada que vão melhorar isso também, né? Sim. Vão nos dar ferramentas para a gente melhorar sempre. Pro, seguindo agora sobre emergências clínicas que aparecem em qualquer lugar, né? A comunicação sobre a pressão, porque a pressão dentro da urgência e emergência você tem que ter um pensamento ágil, você tá ali sobre pressão e fora os curiosos que também tem. Um tema raramente que entra dentro do roteiro, né? Que é sobre a saúde de quem cuida. Quando a gente está falando do enfermeiro que está dentro da urgência e emergência, ele está 24 horas em uma pressão. Então, partindo para essa questão, porque a gente está aqui para cuidar, mas o profissional está se cuidando, o acadêmico, ele está aqui dentro da faculdade, está em um estágio, mas como que ele pode ali trazer essa questão do cuidado para si próprio também? Eu brinco muito nas minhas aulas, cobro muito os meus alunos, principalmente numa disciplina chamada Processo de Envelhecimento. Vocês sabem quando que a gente começa a envelhecer? Para a gente poder falar dessa questão aí profissional e tal. Eu acho que eu já me sinto um jovem senhor. Jovem senhor? Sim. Mas fisiologicamente, teoricamente, assim falando, quando que a gente começa a envelhecer? 50, 40 anos? Acho que 60. Bem menos, gente. Uns 30? Um pouquinho menos agora. Ih, gente, então eu estou no caminho certo. Tá quase lá. Mas é o processo, né? O processo de envelhecimento já começa ali a partir dos 20, quando o nosso corpo chega na maturação máxima, e logo depois a gente vai começar o processo de envelhecimento. Claro que menos perceptível nessa fase, né, dos 20 aos 30, mais perceptível lá depois dos 50, dos 60 anos. Mas já começa nessa fase da nossa vida, dos 20. E aí que começa o cuidado. O cuidado ele tem que ser preventivo. Cuidado com a saúde começa nos bons hábitos alimentares, de educação, de atividade física, de alimentação. E por que eu estou falando isso relacionado ao trabalho? Porque a gente começa esses hábitos e eles seguem a gente a vida inteira, até no seu ambiente de trabalho. E sim, a vida de um socorrista, de um profissional que atua na urgência e emergência, tem muita pressão, tem muito conhecimento envolvido, treinamento. Às vezes a gente treina, e o que a gente quer é não usar aquele conhecimento todo que a gente tem, porque a gente sabe que vai ser uma situação muito grave para usar todo aquele conhecimento que a gente tem. E na urgência e emergência, o melhor é prevenir. Prevenir sempre. Ver os sinais clínicos de uma crise hipertensiva, ver os sinais clínicos de uma insuficiência respiratória, quando ela começa, para já tentar intervir antes, para não deixar chegar ali numa parada cardiorrespiratória, por exemplo. E coisas no dia a dia também, né, para a gente conseguir implementar uns cuidados no dia a dia também, uma caminhada, o quanto para os acadêmicos, uma atividade física, um hobby, que faça a gente se movimentar também, né? Pra começar manter agora. A saúde, né? Pra começar. Vou começar. Tá, vamos fazer uma enquete aqui ao vivo, Guilherme. Eita. Qual atividade física você faz no momento? Agora eu posso começar essa semana, tá? Já vão pensando, meninos. Comecei cross, comecei academia. Parabéns, gostei de ver. Tá indo. Vitória. Ai. Maria Vitória, e aí? Então, dançar conta? Claro, então, super! Desde os 8 anos. Desde os 8? Parabéns, continua. Mesmo que a pressão aumente, que as demandas da vida adulta aumentem, não para, continua. Muito bom. Lara e Vitória? Eu fazia academia, só que eu fazia uma semana e descansava 2 meses. Aí depois eu voltava de novo. Opa, peraí. Você está certo.
Pro, a gente tava... esses dois temas pegam bastante dentro da urgência e emergência e infectologia. Como que, tipo, o enfermeiro, ele vai usar essa parte de infecto dentro da parte quanto intra-hospitalar e também na parte da UBS, assim? Por conta que, assim, uma vai ligando a outra, querendo ou não. Porque a questão da infecto pode ser ali, como a gente estava conversando da questão da tuberculose, é algo que está agravando para o paciente, só que a gente não está conseguindo identificar por falta de conhecimento. E aí, como que a gente consegue trazer, né, essa questão da infecto na vivência na prática também? Olha, Guilherme, ótima pergunta, viu? Nessa vivência na prática da gente lá dentro do hospital, né, a gente tem um setor que chama CCIH ou SCIH em algumas instituições. A gente tem a vivência ali dos isolamentos, né, de entender cada agente etiológico, o que esse agente etiológico a forma que ele vai ser transmitido, para a gente pensar ali em como que a gente vai cuidar do paciente e da nossa equipe. Né? Você falou da tuberculose, a tuberculose ela é uma doença que ela é transmitida via aerosóis, né? Partículas bem pequenininhas, menores que 5 micras, que ficam suspensas no ar. E aí, para o isolamento, tem os EPIs, tem os equipamentos que a gente usa para fazer a proteção da nossa equipe. E aí, o EPI fundamental para essa parte é a máscara N95 ou PFF2, que o meu profissional de saúde precisa estar usando, que eu, né, profissional de saúde, preciso estar usando o tempo todo para fazer o atendimento a esse paciente. Na UBS, a gente tem alguns cuidados também, né, no atendimento a esse paciente, manter a janela aberta. Mas uma coisa que me veio à mente aqui agora é que a gente não precisa ter medo, a gente precisa ter o conhecimento, né, conhecer. Por exemplo, o que é isolamento? Isolamento, quando que o paciente precisa ficar em isolamento? Diante dessas patologias, desse agente patogênico que tem essa facilidade de transmissão, seja ela via contato, via aerosóis, via gotículas. E para cada uma dessas situações, a gente tem EPIs específicos que a gente vai conseguir fazer uma barreira de proteção para o profissional e para os outros pacientes, né? E essa doença, esse agente etiológico não vai conseguir disseminar ali dentro do nosso hospital, por exemplo, né? Geralmente quando a pessoa, tipo, entra em isolamento, a equipe, todo mundo se desespera, né? Por conta que, tipo, nossa, eu tava cuidando das pessoas esse tempo e agora ele entrou em isolamento. Geralmente acontece muito no PA, quando o pessoal tá com contato, ou na UTI até mesmo. E aí a pessoa já entra em isolamento e a equipe inteira se desespera. E aí a gente entra no outro conceito, né, das precauções padrão. Precaução padrão é aquela que a gente usa para todo e qualquer paciente, independente se a gente saiba o estado sorológico, a doença que ele tem ou não. Então, precaução padrão é aquela questão de usar a luva toda vez que você vai funcionar um paciente. Não, mas eu sinto melhor sem. Para, não façam isso. Usar a máscara no queixo. O queixo não precisa. A máscara tem que cobrir nariz e a boca, né? Mas está muito ruim de respirar. Não fica ruim, a gente acostuma. Prometo para vocês, é uma questão mesmo de costume ali do dia a dia. Usar o jaleco de manga comprida. Prof, mas a gente mora num lugar que tem tanto calor, no hospital não tem o ar. Tá bom, mas é para sua proteção, não adianta. A gente vai estar lá pegando no seu pé. Olha, jaleca de manga comprida, cabelo preso, 0 adornos, não vai levar nenhum bichinho para casa, limpa esse tênis. Pro, qual conselho a senhora daria para quem sonha em seguir urgência e emergência ou infectologia? Estudar muito. São áreas... Sem ser esse. Sem ser esse. Prof, esse a gente já sabe. Outro, tá bom. Deixa eu pensar. Olha, além de estudar muito, tem que gostar bastante da área, né? Se especializar, fazer uma pós-graduação nessas áreas. A área de saúde coletiva também aborda bastante essa questão da infectologia, né? Traz essa realidade da unidade básica, né? Da atenção primária à saúde, da APS. Então, traz esse paciente para perto da gente. A gente vai falar sobre dengue, a tuberculose, a hanseníase, né? Outras doenças importantes que a gente sabe que existem, né? no nosso estado, que são endêmicas por aqui, e a gente vai estudar sobre elas e entender. Então, fazer uma especialização é muito importante. E vale também para a área da urgência e emergência, né? Sim. Fazer a especialização é super necessário. A gente sabe que a graduação tenta trazer tudo para vocês, mas, gente, parece que é pouco tempo. É muita coisa e é pouco tempo. Prof, mas são 5 anos. Eu sei, mas é que é tanta coisa.
né? É muita coisa. Quando a gente fala de saúde, é muita coisa, mas, tipo assim, a gente faz uma especialização, a gente consegue... Ver aspectos mais específicos. Isso. Uma outra pergunta. Sobre quando a senhora estava fazendo seu projeto no Hospital do Câncer, você nunca teve vontade de se especializar nessa área? Da oncologia? Aham. Ai, sabe o que eu tive? Mas eu tive Eu amo essa área. Eu tive uma experiência que me marcou muito no final da minha graduação. Eu estava no último estágio do último ano, e aí o meu último setor que eu estava no hospital era na oncologia pediátrica. E foi muito sofrido para mim, perder um último paciente assim na última semana. Então, falei, ai gente, eu acho que eu não estou preparada ainda para essa parte. Sim. Tem que ter muito equilíbrio, o equilíbrio espiritual e mental, não só o conhecimento técnico, sabe? Que o conhecimento técnico a gente adquire, e esse equilíbrio mental e espiritual que a gente também precisa ir construindo junto. Sim. E aí, por conta disso, na época, acabei não indo para essa área e fui descobrindo outras áreas e amando mais. Mas, olha, era uma área que eu fiz até... Meu TCC da minha graduação foi numa instituição, num local de saúde que chama Unacom, que tem lá na Bahia. E eu estudei o itinerário terapêutico, olha só, o itinerário terapêutico do paciente com câncer de cabeça e pescoço. Eu estagiei uns 6 meses na parte de saúde da mulher. A gente fazia radioterapia nas pacientes com câncer de útero e ovário, né? Dependendo ali de cada situação. Então, eu fiquei bem próxima, assim, dessa área no final da minha graduação. É uma área linda. Sim. Mas precisa cuidar da cabecinha, tá bem equilibrado para passar ali todo o suporte, tudo que o paciente precisa, né, naquela fase ali difícil, e que graças a Deus hoje, com tanto conhecimento, com tanto estudo, a gente vê cada vez mais, né, o paciente oncológico vivendo, vencendo, passando por isso. Pro, a gente tá com a disciplina ali, né, de doenças transmissíveis, né, que a gente tá tendo com a senhora no 5º semestre. E uma questão, assim, que pega bastante é como que beleza, eu fiz o teste ali, a gente tá fazendo o teste com as pessoas, a parte de testagem, e como que eu vou aconselhar se der positivo? Porque eu fico assim pensando, eu como enfermeiro vou estar lá fazendo o teste com a pessoa, e se der positivo? E agora? Porque vai ser uma surpresa, eu acho que pra mim e pra ele, entendeu? Porque... Não, mas pra você profissional não pode ser surpresa. Tomara que não, não, mas hoje, na situação, eu me vendo assim, eu falo, cara, vai ser uma surpresa pros dois. Porque como que eu vou aconselhar essa pessoa? Eu vou dar, tipo, as diretrizes, tudo certinho. Mas em questão, tipo, além da técnica, além do que o protocolo pede, como que eu posso auxiliar pra, tipo, na cabeça dele fique tudo bem? Porque eu já vi situações que as pessoas deu positivo em alguma questão de DST e se desesperou completamente, e era uma coisa simples, sabe? Era uma coisa que era tratável, que era cuidável. E aí, eu pensando nessa situação de ser a pessoa que vai estar ali para dar o suporte, para acalmar essa pessoa também. Como é que vai ser? Ó, vou só contextualizar para as meninas poderem entender o que lá, é esses meninas. testes, que você já entrou de cabeça assim na pergunta. Bom, meninas, nessa área também da Infecto, os meninos aprendem a fazer testes rápidos. Testes rápidos na unidade básica de saúde é oferecido para toda a população, e eles são testes para HIV, hepatite B e C e sífilis. E é um teste rápido porque a gente faz a leitura ali rapidinho, a gente precisa só de 1 ou 2 gotinhas de sangue do paciente, a gente põe num cassetezinho, numa caixinha que tem um pocinho, que é onde vai o sangue e a solução tampão, ele tem um fluxo lateral, rapidinho, teste rápido, que a leitura é feita entre 15 e 30 minutos. E aí a gente já tem esse resultado que o Guilherme está falando. Ele vai dar positivo ou negativo, né? Pode também, como é que eu vou explicar? Ele pode também não ser viável para a leitura, porque ele tem o controle e o teste. E aí tem que... Parece um testezinho de gravidez, né? Ele tem que corar ali essas fitinhas. E aí, se não cora da maneira adequada, ele vai ser inválido para a leitura. Enfim. Então, e aí o Guilherme questionou, né? Prof, e se dá positivo? Como que a gente faz para fazer esse aconselhamento pós-teste? A consulta já começa antes. Se o meu paciente chega lá querendo testar, eu já vou investigar se ele teve algum
comportamento, se ele aconteceu alguma situação, porque comportamento de risco não é mais um termo que a gente utiliza muito, mas se teve alguma situação que deixou ele mais preocupado, né, porque que ele foi testar, então você já vai começando a criar esse vínculo e esse acolhimento antes de fazer o teste. Então, bem antes essa conversa, né? Isso, é que você já está adiantando minha aula da semana que vem, Guilherme, que Para vai de ser sobre spoiler, tá? esse texto. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o principal teste, assim, que acaba sendo um pouquinho mais difícil, que é o de HIV, né, que as pessoas têm muito medo, ainda tem muito estigma em relação a essa doença, mas hepatite B e C também, né, é preocupante, e o da sífilis, todos são doenças importantes. Enfim, então tem já um preparo antes, tem um acolhimento pré-teste. Aí a gente faz o teste, fica ali com o paciente. Todos esses testes, eles são sigilosos, tá? Essa informação vai para o prontuário dele, a gente não pode sair contando para ninguém, nem para a família dele, isso é uma decisão do paciente. E aí, no pós-teste, caso venha positivo, a gente tem alguns encaminhamentos importantes, início de algumas medicações, tudo feito ali com a gente na unidade. E também no centro de testagem e acolhimento, também vai receber esse paciente, vai acolher, vai tratar. Então, assim, começa até antes da testagem, a gente já entender o que está acontecendo com ele, por que ele buscou o teste, a gente faz o teste e faz o acolhimento, faz o vínculo com ele depois. Entende, tem gente que chora, tem gente que fica com muito medo, e é comum, sabe, gente, acontece. Quando você não conhece aquilo ali, lembra lá da tradução, né, do conhecimento, e ele não sabe, ele não entende, mas... enfermeira, é um HIV, e agora? E agora tem tratamento. E agora você pode ter uma vida normal ainda, né? Como é que transmite o HIV? A gente vai conversar sobre a transmissão, a gente vai conversar sobre etapas de tratamento, sobre metas de tratamento. Quando o paciente começa a se acalmar e a gente consegue trazer para ele essas informações, é muito bacana, gente. Não bacana que ele tenha dado positivo, não é isso, mas que a gente consiga acolher e trazer a pessoa a falar, calma, aconteceu, não era o que você gostaria, né? Mas tem um tratamento, tem como a gente cuidar, não fica assim, vai dar tudo certo. E a gente acolhe. Se por acaso a pessoa que nós estamos fazendo o teste for um menor, aí não, tem que avisar a família, né? Se deu certo. O atendimento, geralmente, do menor é acompanhado já da família, né? Geralmente, mas quando é um menor assim de 16, 17 anos, a gente faz o teste, faz todo o aconselhamento junto, né? E orienta, assim, a buscar o acompanhamento da família, o apoio da família, né? Enfim. Sim. Voltando ali para a parte da liga acadêmica, como que funciona a liga? Aquela pessoa que deseja entrar, a pessoa que está assistindo o nosso podcast, deseja entrar... O que o ligante vai fazer e como que surgiu essa liga? Conta pra gente como é que foi, a senhora que trouxe, como que foi, como que ocorreu. Falou, olha, vamos abrir uma liga aqui dentro da UCDB e vai acontecer. Não, calma. Não faço a história sozinha, Guilherme. A história aconteceu porque tinham acadêmicos que queriam fazer uma liga. As acadêmicas Ana Carol e Ana Gabi. Ana Carol, né, nossa professora hoje aqui. E aí elas queriam, porque queriam, a gente já tinha um projeto, ele já acontecia há algum tempo, né? E a gente precisava de regimento, a gente precisava... Tinha algumas partes, né, burocráticas que a gente precisava trazer para a realidade e transformar o nosso projeto numa liga. A gente participou de um projeto super bacana antes de virar liga, chamava Projeto Prevenir para Salvar. Não sei se ele ainda acontece, mas ele era da CESAL na época e trouxe uma visão muito boa dos treinamentos para nós, né? Hoje, um pouco da metodologia, do jeito que a gente passa o conhecimento nesses treinamentos, a gente aprendeu com eles também. E eles tinham parceria com o SAMU, eles tinham parceria com outras entidades, né, que trabalham com urgência e emergência. Então, isso trouxe uma vivência prática muito boa para nós e até para sustentar a criação da nossa liga. E aí, com a ajuda das meninas, na época acadêmicas, elas foram atrás de escrever o regimento, de conseguir mais membros, de fazer toda a parte ali burocrática. E nessa história que elas iam na minha casa para eu assinar os documentos, para a gente discutir tudo. Olha, gente, e saiu. Saiu a nossa liga, começou nesse momento com muita luta dessas acadêmicas, sabe? Com muita vontade delas para surgir, para fazer acontecer.
E aí tivemos altos e baixos, né? Momentos com mais gente, momentos com menos gente, mas a Liga sempre ali, sempre pertinho. Não, vamos continuar, é importante, nosso projeto é muito bacana. A gente atende escolas, a gente leva treinamento, a gente leva conhecimento para bastante gente, é muito bom. E é um diferencial, né, porque a gente consegue transbordar em escola e em outros lugares. O que é a saúde? Qual a parte ali que a gente pode mediar a questão ali do desengasgo também, que são coisas simples e salvam vidas, querendo ou não. Sim. Essa informação que a gente acaba passando vai salvar vidas, vai trazer um conhecimento melhor para aquela sociedade em si também. É uma das missões, eu acho, da UCDB, principalmente Sim. do curso de enfermagem, a gente trazer essa vivência, trazer esse conhecimento e transbordar esse conhecimento também. Super, com certeza. É uma das missões, é um tripé da universidade, né? Que traz, que discute, que faz essa formação cidadã de vocês também com esse olhar, com essa preocupação. Igual vocês já me falaram, para eu atender um engasgo, eu tenho quanto tempo? Não tenho tempo, prof. Eu tenho que atender na hora, imediato. Então, até o SAMU chegar, ou até você chegar em algum lugar, esse paciente já entrou num nível de gravidade maior, né? Pode chegar a óbito. A gente vê histórias tristes. Morreu no churrasco, morreu engasgado com uma uva, que a gente fala, meu Deus, mas não tinha ninguém que soubesse fazer uma manobra, né, que conseguisse fazer ali o desengasgo. A gente tem, no nosso país, né, no Brasil, a gente tem a Lei Lucas, né, que foi um menininho que morreu numa situação de um passeio com uma escola, e aí ele engasgou com um determinado lanchinho e não tinha ninguém que soubesse fazer ali no momento a manobra, né, fazer oh meu Deus, essa manobra, né, de desengasgo ali. Não tinha ninguém. E aí ligaram para o serviço e tudo, mas aí não chegou, não chegava, e aí, infelizmente, o desfecho foi o pior que podia acontecer. E aí, a partir daí, nosso país mudou essa legislação e os primeiros socorros entram na escola, e aí vem essa importância da nossa atuação também, né, de treinar esses professores, treinar todo mundo, né? Então, quando vocês entrarem na Liga, o objetivo é aprender, mas lembra que quando você passa mal, você tem que ensinar as pessoas que estão na sua casa. Se você engasga, quem vai te salvar? Pior, hein? Gente, assim, nós mesmos. Tem uma técnica, o Bruno já me olhou ali, tem uma técnica na cadeira, mas não é a mais efetiva. Se uma outra pessoa fizer em você, é melhor. Então, assim, é uma missão nossa também levar esse conhecimento para dentro da nossa casa. Treine as pessoas dentro da sua casa. Ensina para elas. Mãe, pai, irmão. Meu irmão é pequenininho. Ensina, gente. Ensina a ligar os números do SAMU e do bombeiro, né? Que aí já é prestar um socorro, né? Você saber para quem ligar já é prestar socorro. Prof, para as meninas que estão aqui e para o pessoal que está nos assistindo, como que faz para entrar na Liga hoje? Hoje, tá. Para entrar na Liga, os alunos precisam já ter passado, né, pela disciplina de primeiros socorros. Então, eles vão estar no 3º semestre do curso de enfermagem. A Liga é de enfermagem, né? Então, os acadêmicos que fazem parte são os acadêmicos de enfermagem. Mas a gente oferece treinamento para todo mundo da universidade. Mas os ligantes são estudantes do curso de enfermagem, a partir do 3º semestre. E os interessados fazem uma prova, né, anualmente a gente tem uma prova que aborda assuntos que foram feitos, mencionados ali na disciplina de primeiros socorros. Então, é por isso que eles fazem no 3º semestre, porque eles já tiveram essa vivência, treinaram, aprenderam, e a prova para eles vai ser fácil. Não que é fácil, não é isso. Mas, para quem já passou, estudou um pouquinho, vai ser um pouco mais fácil, e aí entra todo ano, né? A gente tem bastante gente interessada, é um tema que muita gente gosta, ou que que não gosta, sabe, assim, que nem é um tema que eu gosto muito, mas eu sei da importância, né? Sabe que como enfermeiro, em qualquer lugar que você tiver, você é referência. Então, se tiver alguém passando mal, uma mãe com neném engasgado, vai jogar no colo de quem? Do enfermeiro. Do enfermeiro, gente. Tem alguém passando mal aqui, chama aqui. Não, peraí, vou chamar o Guilherme, né? Que ele vai lá resolver. Vou chamar a Vitória. Eu ligo pro SAMU, gente. Gente, já era, vocês vão virar E agora, referência. que Não eu sei faço? se já não é na casa de vocês, né? Pior Não, peraí. que acaba sendo, né, Vou chamar minha gente? filha e você olha assim, mãe, tô no primeiro semestre de Eu falo assim, mãe, eu enfermagem. só sei Calma. conversar. Eu só sei falar. Se quer falar, eu escuto. Uma Sim. psicóloga. Não, pera. Na enfermagem a gente tem saúde mental e a gente tem escutativa. Sim. Não precisa ser psicólogo. Calma. Tá dentro do nosso nicho também, querendo ou não. Tá sim. Claro que com aspectos diferentes, mas a gente faz escutativa e a gente ajuda as pessoas. Legal. Prof, dentro da Liga a gente tem essa questão, né,
da gente fazer os treinamentos, de tem como entrar, é algo mais tranquilo. E eu acho que essa troca, né, a gente conversando, a gente consegue aprender mais, querendo ou não. E as coordenações são por acadêmicos também, né? A gente consegue conversar de uma forma mais efetiva e trazer esse conhecimento também. Aprofundando um pouco mais, isso é ensinando de forma adequada na graduação. O profissional ainda aprende apanhando na sua prática? Ele aprende de uma forma, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando essa questão de se dedicar ali no máximo naquele conteúdo. E aí a gente deixa pra prática, porque na prática a gente vai conseguir desenvolver e na nossa cabeça vai dar super certo, mas às vezes não. A Pro julgou. Eu vi. Eu pensei que assim, é que prática sem estudar não é prática, é aventura, né, gente? Então, a gente ama aventuras, Pro. Quase uma Dora aventureira. Quase. É porque tem que estudar, gente, não tem jeito. Essa área que a gente escolheu é uma área linda, cheia de oportunidades. A gente cuida de pessoas, é muito bom a gente cuidar e amar as pessoas. E a gente tem uma responsabilidade muito grande com esse superpoder que a gente tem, né? Que é estudar. É uma área que está sempre se atualizando. A gente tem aí um tratamento que era de um jeito, agora é de outro, né? Fazia assim, agora não faz mais, agora é assado. Sim. Tá sempre, gente, com coisas melhores, né? Todos os dias, com tecnologias melhores de tratamento, de diagnóstico, enfim. Então, vai ter que sempre estudar. Não vai ter como, e na graduação já vai aprender a estudar. A prof identificou que é a aventura. Bora ali, vamos estudar um pouquinho, peraí. Não vai dar pra fazer a prática assim, não. A gente tem que fazer, porque tem muita gente que fala, não, eu sou ótimo na técnica, agora no estudo. E assim, a gente tem que medir os dois, porque a gente sempre tem que estar inovando o nosso conhecimento. Na parte ali de primeiros socorros, a American Heart Association, ela atualizou agora em 2025. A OVASI atualizou também. E aí, como é que fica? Porque muitas pessoas têm aquilo como verdade. A gente estava tendo um treinamento de brigada esse tempo. E, muitas pessoas do ambiente ali da equipe tinham um conhecimento. Não, mas isso daqui foi o que eu aprendi, isso daqui tá certo. Eu sei mais de 20 anos. E, muitas vezes a gente vai ter que chegar com uma outra informação e passar ou pro técnico de enfermagem. Falar, olha, no seu tempo era assim. Era feito dessa forma. E saber se comunicar, né? E a comunicação, ela é essencial. Quanto nessa parte, na parte da urgência e emergência, ela vai entrar em todos os quesitos em si, né? Ô Gui, agora a gente entra num tema que você gosta muito, que é liderança, né, meu bem? Liderança, comunicação. Vocês aprendem um pouquinho na universidade, né? A gente conversa um pouco sobre isso, mas muito vai ter que ser buscado por vocês. Igual agora na semana de enfermagem, os meninos correram para organizar uma oficina que tratasse essa questão da liderança, da gestão, né? Porque nós, enfermeiros, saímos aqui da universidade como líderes. A gente chega no hospital como líder de uma equipe. A gente chega numa unidade básica de saúde da família como líder de uma equipe. Só existe unidade básica porque tem enfermeiro. Vocês podem ver, às vezes falta médico, falta técnico, falta agente. Mas se faltar o enfermeiro, a unidade fecha. Ela não funciona sem o enfermeiro. Claro que, faltando os outros componentes, o funcionamento vai ser muito ruim. Sem o médico, sem o agente comunitário, sem o técnico, fica muito ruim o atendimento. Mas é que sem o enfermeiro, nem funciona. Então, a gente já sai daqui com essa característica marcante e importante da nossa profissão. Você vai ser líder. E aí, quando você fala desse aspecto que a gente trabalha com pessoas, às vezes, que formaram há muito tempo atrás, que têm um conhecimento de 20 anos atrás, vai entrar a sua capacidade de comunicação e liderança de novo. Como que eu faço? Eu bato de frente, falo que eu sei mais? Vixe, aí já vai dar ruim desde o primeiro dia. O que você sugere? Eu acho que a gente essa faz, questão Guilherme? de comunicação, a gente tem que saber como que a gente se comunica, porque o jeito, com uma palavra fora do tom, já muda toda a perspectiva que a pessoa vai criar de você. Então, assim, você conversar, chegar, falar, olha, senhorita. Eu gosto muito de falar assim, porque, acaba assim, dessa forma, teve uma atualização, dessa forma é melhor por conta disso. Aí, acompanhar essa mudança também, porque às vezes essa mudança, olha, é assim e pronto. Não tem que ser um ditador. E aí, mediar de uma forma mais tranquila
e tentar se comunicar de uma forma mais tranquila também com essa pessoa, para ela entender o porquê que aquilo é importante dentro da área também, por que aquela mudança, qual que é o motivo e o benefício que ela tem. Isso, as mudanças, por exemplo, da American Heart Association que você cita, elas são feito pesquisas, né, embasada ali numa metodologia científica, em conhecimento, em evidência científica de que aquela alteração vai salvar mais vidas, né? A gente começou aí dentro desses protocolos em urgência e emergência, entendendo como cada um deles funciona e chegando até o protocolo do ABCDE que a gente tem hoje, que é usado no mundo inteiro, né? A gente tem uma sequência, um protocolo de atendimento que a gente sabe que vai salvar mais vidas. Já mudou daqui, já mudou dali, a gente tem ABCDE, tem XABCDE, tem as manobras ali do OVASI, que muda daqui, que muda dali, mas sempre tudo baseado em evidência científica, é porque vai salvar, quer dizer, salvar não, mas aumenta a chance da gente salvar a vida daquele paciente. E faz total diferença, né, essas Sim. atualizações, a gente consegue ver a diferença, assim, de forma, assim, em dados, em pesquisas, fazendo a interligação com as pesquisas em si. A gente vê isso na prática também. A melhora, a questão dessa atenção também. E eu acho que essa comunicação tem que ser feita, tem que ser esclarecida da melhor forma para poder manter a tranquilidade ali no plantão também. Gente, pensa que a gente trabalha bastante, né, da nossa vida. Então, se a gente trabalha num ambiente gostoso, com uma equipe leve, que a gente vai feliz, é muito bom, né? Parece que tudo flui, né, porque quando você tá bem, você faz coisas boas e acaba nem sendo um trabalho, acaba sendo algo mais leve. Mas e o dia que você não tá bem, se o seu ambiente de trabalho é bom, você vai conseguir, você vai passar ali por aquele momento, a sua equipe vai saber, nossa, ela não está num dia muito bom hoje, vamos organizar aqui, vamos por esse lado e tal. E vai dar tudo certo do mesmo jeito, mas vai depender, né, dessa comunicação, de como que você exerce sua liderança, né, se você é um líder ditador, se você é um líder companheiro ali, né, equipe e tal. Enfim. E ser líder é ouvir, né? Não adianta só mandar, né? É que eu falo pro pessoal da minha sala, eu sou líder e ela é vice. Eu falo, gente, eu tô aqui pra representar vocês, não pra ser maior que vocês, mas pra ouvir vocês e tentar ajudar no que eu posso. Olha, já trabalhando os aspectos da liderança desde o primeiro semestre. Que lindo, isso mesmo, meninas, parabéns. É bom que, tipo, você consegue também, né, manter ali aquela tranquilidade entre o acadêmico, ele vai ficar mais confortável para chegar em você, conversar, falar o que tá acontecendo, o que dá para trazer de melhora também. Sim. Vixe, nem sempre, né, meninas? Que tem cada colega que é difícil, né, gente? Sim. É verdade. Até agora tá tranquilo, né? Amém. Vai continuar. E qual dica a senhora daria, assim, para melhorar a comunicação? Que nem eu tenho um pouco de dificuldade ainda em me comunicar. Hoje a gente tem bastante curso, né? Curso de oratória, curso para melhorar essa parte da segurança. E os cursos, eles trazem metodologias hoje que trazem para a realidade do seu contexto. Eu sou enfermeira, queria fazer um curso para melhorar a comunicação, melhorar a liderança dentro desse meu contexto da área da saúde. E aí a gente tem cursos presenciais, cursos online, de tudo quanto é tipo de preço também, que a gente sabe, né? Só tomar muito cuidado de encontrar pessoas sérias, que usam metodologias sérias, né? Cuidado que, infelizmente, a gente sabe que tem muito... Não sei nem que termo usar. Tem muito curso que não é bacana, né? Que não usa metodologia legal, que não vai te ensinar ali uma coisa bacana. Então, tem que olhar com cuidado e são cursos, fazer esses cursos. Vai ajudar bastante. E tem as outras dicas, né? De treinar na frente do espelho, estudar bastante, vai apresentar um trabalho, treina muito, se sinta segura, pensa assim, eu vou conseguir. Vai ser a melhor versão. Apresentei 50 vezes. Vai ser a apresentação aquela igual a 50. Às vezes não vai. Às vezes você chega lá na frente, né, fala... 2... Eu e a Má usa muito. Amiga, eu vou apresentar pra você. Presta atenção em... A gente fica muito assim. É ótimo, é uma ótima estratégia. E depois vai aumentando esse grupinho. Não, gente, família, vem aqui. Hoje vai ter uma aula de graça pra vocês. Sentem aqui. Vocês vão aprender. É muito bom. Essa parte, a senhora fez a parte do mestrado, doutorado e hoje na docência também, né? A senhora sempre quis essa parte da docência e como que foi essa caminhada da graduação, mestrado, doutorado e hoje aqui dentro da docência?
Como que foi pra senhora essa vivência em si? Ah, Guilherme, eu sempre gostei da docência. Sempre, né? Desde lá do projeto que eu contei pra você, né? Lá do Jovem Socorrista, eu já dava aula. Eu ia pros lugares pra dar aula, pra fazer o treinamento. E eu sempre... Não que eu sempre falei bem. Na verdade, eu sempre gostei de falar. Às vezes nem sempre tão bem. Mas sempre gostei de falar. Então, era uma qualidade minha e que eu sabia que eu tinha. Eu sou faladeira, eu gosto de me comunicar. Eu, às vezes, sou espontânea demais. Enfim, mas eu sempre gostei de falar. Então, era uma coisa que eu sabia que eu queria, que eu gostava, que eu ia ser feliz fazendo isso. Então, eu fui trilhando esse caminho, né? Eu sabia que eu tinha que fazer o mestrado, em algum momento eu tinha que fazer o doutorado, para subir na minha carreira, para melhorar parte assistencial, de qualidade de vida. Então, eu fui seguindo nesse caminho. Quando eu vim da Bahia para cá, foi com essa proposta do mestrado dentro dessa área que eu queria, da área de infectologia. E aí eu já comecei o mestrado, trabalhava na Unimed, fazia o mestrado, foi bem corridinho. Quando eu terminei meu mestrado, eu ia defender ainda, faltava umas 2 semanas para eu defender. Abri uma vaga aqui, foi pelo site da UCDB, abri uma vaga. Para professor, saiu o edital direitinho, me inscrevi, mandei o currículo. Falei, gente, não conheço ninguém, às vezes o pessoal, assim, fala demais, né? Fala, só chama quem conhece e tal. Mas mentira, tá? Eu mandei, não conhecia ninguém aqui. Mandei meu currículo, me chamaram para fazer a prova didática e para fazer a avaliação do currículo e fazer uma entrevista. E aí era a professora Karine, foi ela que me contratou na época, ela era a coordenadora. E aí eu vim, fiz a entrevista com ela e com o pessoal aqui do administrativo, não lembro direito quem era, mas estava a professora Karine e outras 2 pessoas. E fizemos essa entrevista. Aí entrevista, não sei o que, não sei o que. Aí no outro dia eles ligaram, vem para a prova didática, você foi selecionada. Aí chega para a prova didática eu e a professora Kelly, nós 2. E foi uma ex-professora que trabalhava aqui, a professora Karine e a professora Zaleski, que foram à banca para fazer a minha avaliação no dia. Aí fui, apresentei a aula para elas, faladeira, que só tinha 15 minutos para fazer a aula, terminei com 14,5. Que era uma apresentação rápida, né, para elas verem, tal. Tinha outras apresentações no dia, enfim. E aí fiz a apresentação e aí uns 2, 3 dias depois eles me ligam, olha, professora, você vai ser contratada. E eu falei, olha, então, eu vou defender o meu mestrado semana que vem. Pode ser, tem problema? Ela, mas você já tem alguma especialização? Eu falei, tenho, né, tenho especialização, sou enfermeira sanitarista, né, eu tinha já minha especialização em saúde pública e saúde coletiva. E aí entrei com essa especialização aqui na universidade. E aí continuei, né? Fui casar, fui ter filhas, fui viver. E aí, quase 10 anos depois que eu entro no doutorado, com o prazer de ser a minha mesma orientadora, que foi do meu mestrado, uma mulher maravilhosa, uma pessoa cuidadosa, sabe? Sabe aquela coisa assim, o orientador é bravo, é mau, é não sei o quê. Eu não tenho essa experiência para contar para vocês, porque a minha orientadora era uma pessoa... não é, né? Tá viva, graças a Deus. É uma pessoa maravilhosa e apoia e ajuda e quer te ver crescer, quer que você faça o melhor. Então, assim, foi muito bom. Então, fiz o mestrado com ela e depois doutorado com ela. Então, acabei seguindo na mesma linha de pesquisa, né? Dentro da área das doenças fúngicas. Enfim... E aí terminei ano passado, 4 anos de doutorado. Defendi, deu tudo certo, foi muito bom. Agora dá uma acalmada nessa parte aí. E para aqueles acadêmicos que falam bastante, têm essa afinidade na comunicação, qual que é o caminho pro mestrado, doutorado? Não tem segredo, é estudar. Eu adoro esse conselho. Estudar. Mas, gente, aqui não tem mágica, não tem Sim. fórmula mágica, não tem assim, eu vou entrar ali, vou passar naquela porta, pronto. Não, gente, foi muita noite sem dormir, foi muita noite estudando, perdendo algumas situações com as minhas filhas, que eu queria estar perto, mas eu sabia que eu precisava estudar, eu precisava escrever uma tese, então eu tive que abrir mão de algumas coisas nesses 4 anos, mas foi o que me trouxe até aqui, foi o que realizou meu sonho, foi muito bom o dia da defesa, enfim. A senhora sempre quis cursar essa área da enfermagem ou a senhora pensava em fazer outra coisa? Então, gente, vocês vão rir agora, mas assim, aquelas coisas de criança, né? Olha que engraçado. Eu queria ser astronauta na minha vida. A primeira profissão que eu falava... Acho que ela falou médica. Não, assim, mais louco ainda, né? Eu queria ser astronauta. Eu falava pra minha mãe e pro meu pai que eu queria ser astronauta, que era o sonho da minha vida, era ser astronauta, era ir embora e morar lá na Lua. E pior que eles apoiavam, eles falavam, tá bom, estuda, filha. Estuda, vai dar tudo certo, a gente te apoia, vamos lá.
Mas aí fui crescendo, o tempo foi passando. E eu descobri já na minha infância que eu queria ser professora. Professora do que quer que fosse, eu queria ser professora. Eu juntava as crianças da minha rua, tudo, dava aula para todo mundo. Eu juntava as bonecas. Meu primeiro dinheirinho que eu ganhei trabalhando foi dando banca para uma vizinha. Que ela era menorzinha, tinha um pouquinho mais de dificuldade na escola e a mãe dela me contratou. Eu ganhava R$2 para dar banca para ela. Mas 1 milhão de anos atrás, R$2 era muito dinheiro, Nossa, gente. sim. Era na época que R$1 você comprava 10 pães, tal, 3 né? balinhas por 10. Isso, Muito bom. 10 dava pra comprar, R$1 dava pra comprar 10 chicletes. Então, Meu Deus, sim. pois é, e aí comecei trabalhando, né, nessa parte. Trabalhando não, né, que era uma aulinha, era 2, 3 vezes na semana que ela ia lá em casa, era minha vizinha. E aí eu fazia esse reforço com ela, dava aula de banca pra ela. E aí ali eu falei, olha, eu quero esse negócio. Eu acho que eu quero ser professora. Mas agora de quê? Que aí meus pais falavam, mas vai ser professora de criança? Será, filha? Será que não dá pra gente, né? Tem tanto tempo pra estudar e tal. E aí, cuidando, sempre gostei de cuidar e sempre fui faladeira nesse sentido de, menino, vai tomar água, meu Deus do céu, não come direito, não faz as coisas. Eu falei, gente, acho que eu quero ser da área da saúde. E cuidando das pessoas, cuidava de todo mundo na minha casa e sabia que eu queria ir para essa área. Perfeito, Pro. Então, sempre gostou de dar aula, de falar, de se comunicar. Tô me vendo muito, hein, Pro? Só não botei todas as crianças ali pra dar aula ainda. Mas você já tá na liga, Guilherme. É o começo. Pro. Pro, pra gente encerrar já também, qual conselho a senhora daria pra pessoa que pensa em vir aqui pra universidade? Em conhecer o curso de enfermagem? Ou tá naquela dúvida na parte ali do 3º ano do ensino médio? Eu acho que vocês viveram recentemente isso também, meninas. Se vocês puderem me ajudar. Por conta que é complicado, né? Sim. Por conta que, tipo assim, a gente vê a enfermagem ali. Nossa, o enfermeiro, ele vai ser só a parte assistencial. Mas hoje, a enfermagem, ela realmente tem uma valorização e tem um leque de campos de atuações. É bem Então, para amplo. vocês, como é que foi essa vivência também? Pra gente conseguir passar isso pra Pro de uma forma melhor também. Tá. Vou falar sobre como foi meu ensino médio. Eu sempre quis medicina. Que eu sempre sonhei com a área da saúde. Falei, quero ser médica, oncologista. Nossa, que lindo. Aí, eu fiz o vestibular. E meu pai sempre falava, filha, faz enfermagem. Eu tinha esse pensamento, pra que enfermagem? Eu vou ficar só trabalhando pro médico? É o pensamento que todo mundo tinha. Eu falei, pra que enfermagem? Aí, fiz o vestibular. Não consegui entrar no curso que eu queria. E em 2021, eu passei por um processo muito difícil, que tive apendicite, só que a minha apendicite, ela estourou e ficou 40 dias. E eu fui no médico, ninguém sabia, ninguém achava o que era. Então, eu vivi na prática como que foi ser cuidada por enfermeiras. Quando eu fiquei internada por 3 meses na CTI, eu tive muito amor. Então, o que me fez ficar melhor, ficar bem, foi o amor que eu tive lá com todas as enfermeiras. Elas sempre cuidaram muito de mim. Que foi o que eu percebi. Eu gosto muito da medicina, só que a medicina, ela é muito a doença. E eu queria estar com o paciente, que foi que eu me apaixonei pela enfermagem. Que a enfermagem é esse amor e assistência com o paciente. Então, foi o que me fez perceber. No 3º ano, depois dessa época dos vestibulares, que eu queria fazer a enfermagem. Ai, que lindo, cheguei a me arrepiar, gente. É bem isso mesmo, cada profissional tem a sua importância, né? Sim. Mas o cuidado é nosso. Sim. É verdade. E pra você, Lari, o que falou, vou fazer enfermagem? Bom, eu também queria medicina. A maioria do pessoal da nossa Não tem sala. problema, gente. Eu tentei por 4 anos e não consegui. Aí eu entrei pro técnico de enfermagem, eu fiz o curso, fiquei por 3 meses, só que chegou ali na hora da prática, eu assustei. Falei, ai meu Deus, e agora? Tipo, eu achei muito recente, porque o técnico, ele é mais rápido, né? Sim, são só 2 anos, né? Aham. E aí eu assustei, falei, não vou conseguir. E aí eu parei, e aí depois de um tempo eu fui vendo, pesquisando, falei, e agora, o que eu faço? Será que eu tento de novo ou eu entro para outro curso? E foi aí que eu conversei com a Mai e ela me incentivou a entrar. Eu faço um marketing desse curso. Eu adoro. E conversando com ela, ela falou, por que você não tenta enfermagem? A gente faz junto, vai ser bom. Tipo assim, uma sempre apoiando a outra. E eu sempre gostei dessa parte também do cuidado, de cuidar. Então, cuidar da família, cuidar das pessoas. Eu sou apaixonada pela área da saúde, principalmente em urgência, emergência. Olha! Tipo assim, área intensivista, militar, eu sou apaixonada, assim, por todas essas áreas. Aí eu falei, vamos tentar.
E aí eu tô apaixonada pelo curso, tô vendo que eu escolhi, né, a profissão certa e eu quero seguir ela. Ai, meninas, parabéns, Guilherme. Eu não tenho nem o que falar agora, meu filho. Olha, gente, então vocês que estão com dúvidas sobre o curso, sobre o que cursar, a nossa marketing vai falar por que o CDB. Por quê? O que o CDB tem de diferencial aqui? Olha, eu gostei muito da UCDB. A UCDB, ela me acolheu bastante. Eu sempre tive muito medo da faculdade em si, né? Porque é o que a gente escuta dos professores falando no ensino médio. A faculdade é difícil, os professores vão cair em cima de você. Só que todos os professores que eu tive... Que isso, gente? Foram muito amorosos. E as coordenadoras todas sempre foram muito queridas. Eu cheguei na sala, também sou um pouco da professora, adoro falar. Então, eu falo bastante. Então, eu cheguei já comunicando com as pessoas. E o que me fez gostar mais da UCDB, do ambiente da UCDB, que é um ambiente muito acolhedor, né? Que foi até que o... Como que fala? Não é padre, gente. Pró-reitor? Isso aí. Falou no primeiro dia a diferença de uma universidade para uma... Centro universitário? De um centro universitário para uma faculdade, que a UCDB é uma universidade. Ela tem esse acolhimento, né? E foi o que eu me senti. Eu me senti muito acolhida pelo CDB, o que me fez gostar e me apaixonar cada vez mais por essa área, né? Então, eu adoro o CDB. Eu faço marketing sempre para todo mundo da CDB. E fora... Venham para o CDB. E fora que a nossa universidade ainda tem a característica de ser universidade salesiana. Sim. Né? A gente ainda tem essa característica. Nós, professores, para nós, eles oferecem uma pós-graduação em metodologia de ensino com ênfase em... Salesianidade. Salesianidade, esse nome comprido mesmo. E é muito bacana, né? Olha só, eles pensam também na nossa formação enquanto professor para a gente trazer isso para o aluno, esse cuidado, esse carinho, essa formação cidadã, além da parte técnica, né? E o que trabalha nessa pós, Pro? O que trabalha? Todos esses aspectos e fundamentos relacionados a essa metodologia de ensino, né, voltada para a salesianidade, com esses conceitos do amor, da benevolência, né, traz essa questão de Dom Bosco, né, do ensino com carinho com o estudante, porque as pessoas aprendem muito mais com amor do que essa questão de, vai apanhar, vai ser do mal, vamos matar todo mundo. Não, misericórdia. Vai ser horrível, vai dar tudo errado. Não, gente. Como é que você aprende? Diferente. Você aprende muito mais com amor, com carinho, com a pessoa que está ali do seu lado e fala, tô aqui pra te apoiar, mas você me ajuda também, né? Mas não é um amor assim também, né? Amor assim... É um amor que incentiva, é um amor que mostra, que traz, que fala, que corrige, amor corrige. É amor de mãe mesmo. Gente, a gente fica 5 anos junto, a gente se vê quase todo dia. Eu vejo mais a Pro que eu vejo minha mãe, cara. Tá vendo? E eu tô lá pegando no pé, se eu vejo que tá dormindo, coloco pra falar, coloco pra conversar, peço pra ler. O Bruno sabe também. Lê aqui esse slide pra mim. Aí a pessoa já olha assim pra mim. Ai, prof, não sei nem onde é que eu tô. Pro, pra fechar, qual conselho a senhora daria pros estudantes de enfermagem, né? Que sonha em trabalhar dentro da parte da urgência e emergência e o que deve desenvolver desde já dentro e fora da aula. Uma coisa que pode desenvolver é já entrar na liga. Pessoal, não perde tempo, tá? A liga é muito bom. Eu falo assim com propriedade, assim, por conta que a gente aprender com outra acadêmica é diferente. O contato é diferente. Está aqui pra amenizar esses termos técnicos, trazer um pouco pra técnica e também transbordar esse conhecimento também que é tão interessante. Mas qual que é os outros caminhos? Quer urgência e emergência, porque a maioria da enfermagem quer urgência e emergência. Mas qual que são os caminhos que devemos trilhar para a parte de concursos e as outras coisas que tem ali dentro da parte da urgência e emergência? Pronto. Bom, vai ser aquele primeiro conselho básico, que é o Estudar. estudar. Vocês já sabem. Esse vai virar lema desse terceiro podcast. Sim, vai estudem ser... menos. bastante. Estudem bastante. Bom, passada essa etapa, a gente vai continuar
continuar estudando mais um pouquinho, né? Porque a gente vai buscar uma especialização e ter esse brilho. Quando a Lari estava falando ali que ela ama, que ela quer fazer, que ela está ansiosa não, mas que ela está esperando chegar ao terceiro semestre, que ela quer entrar na liga, que ela quer fazer parte disso, já é meio caminho andado. Já fala assim, olha, vai ter um diferencial. Mas eu tenho medo, de não conseguir dar conta. E aí? Aí é a parte que treina. Toda semana você treina. No outro, na reunião, você treina. A gente pega aqueles mesmos assuntos. Ai, que chato. Toda semana é o mesmo assunto na liga. Porque é até você esgotar ali toda e qualquer dúvida. Você fazer aquele procedimento com tranquilidade. Lembra do primeiro mandamento que você já me falou hoje. Mantenha a calma. Mantenha a calma é que você sabe que na hora que você chegar, você vai saber o que fazer. O que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro passo? Pode não sair perfeito numa primeira vez que você fizer, mas você sabe. Então, essa é a diferença da liga. Você treina. Até a hora que você precisar fazer, você vai saber. Você vai saber como fazer. E essa é a diferença do estudar, da pessoa que estuda, da pessoa que fez a pós, que foi para especialização, que continuou estudando. E eu fico muito feliz quando você fala assim que tem muita gente que gosta de urgência e emergência, porque é uma área que, para outra área que você for, qualquer outra área, igual a Vitória estava me falando, que gosta de oncologia, ela vai precisar da urgência e emergência na oncologia. Você gosta de que área, Gui? Docência, educação e saúde. Vai precisar de urgência e emergência. A universidade hoje, olha quantos mil alunos que a gente tem rodando aqui todos os dias. Pessoas passam mal. Então, você vai ser uma referência. Não, ele é o professor de enfermagem. Não, chama o Guilherme, então, ele vai ajudar. Você pode não saber resolver tudo, mas manter a calma e saber o que fazer, você vai. Entendeu? Fica o recado, pessoal. Então, estudem. Olha, antes de tudo, da gente encerrar, queria agradecer, tá? Por... Ari, a senhora tá apoiando de fora mesmo, a senhora tá ali. Torcendo muito pra esse desiste, podcast. Vai dar certo. E assim, queria agradecer as meninas também por estarem participando com a gente hoje. E é isso, muito obrigado. A gente tem eu, pelo menos, tenho muita consideração pela senhora, porque, assim, o carinho que a senhora demonstra e o jeito que a senhora fala, encanta. Tendo sorriso. Encanta. Ai, gente. O dia tá cansativo, a gente chega de noite, assim, e a professora, ela tá super hablante. Ela habla. Gente. E, tipo assim, ela traz a gente pra esse amor, ela transborda esse amor pela enfermagem. Então, acho que só tem a agradecer. Ai, por Gui, obrigada. Tudo, tá? Agradecer por tudo e principalmente por estar aqui com a gente hoje. Tá bom, não me faz chorar. Todo mundo sabe que eu sou chorona. Que bonitinho. Eu que queria agradecer. Acho uma iniciativa incrível esse início desse podcast, envolver todo mundo, trazer as meninas do primeiro semestre, do seu semestre. Achei maravilhoso, tá todo mundo aqui participando, conversando sobre saúde, fazendo saúde, né, levando esse conhecimento para um monte de gente, mostrando, gente, é possível, olha só, as meninas são do primeiro semestre, me fizeram perguntas maravilhosas, conduziram, entraram no contexto, a gente conversou aqui mais de 1 hora. Então, assim, maravilhoso. Né? Continuem. Dá trabalho, tudo que é bom, tudo que vai gerar ali valor, vai agregar valor, dá um trabalhinho. Então, continuem. Mesmo com as dificuldades, continuem. Continuem na liga, continuem estudando e continuem com o podcast. Parabéns. Perfeito. E você, pessoal, que está assistindo nosso podcast, olha, tem o sininho ali para notificar quando aparecer no YouTube, já estiver disponível. E também não deixe de curtir, comentar. E também tem o nosso Instagram da enfermagem, onde que vai ser postado os takes para você seguir. E também todas as atualizações que temos ali dentro do curso também. Meninas, vocês querem falar alguma coisa? Querem compartilhar alguma coisa também sobre o curso? Como que foi essa experiência para vocês também? Do curso? Do curso, do podcast, de tudo. Tá. Eu adorei participar do podcast. Inclusive, obrigada, Gui. Obrigada, professora. Realmente, né, aprendi mais. Até avancei, né, alguns conteúdos até chegar a vez de aprender com a senhora. Foi muito legal, muito importante. Você aí que está assistindo, não deixe de se inscrever, de acompanhar. Se você também que tem a vontade de fazer enfermagem, siga o nosso Instagram, que lá a gente está postando sempre sobre tudo que acontece no curso, todas as atualizações, como o Gui falou. Se inscreva, faça parte. Eu gostei muito também de ter participado. Adorei conversar com a professora, aprender um pouquinho mais sobre urgência e emergência. E é isso. Maravilhosa. Perfeito, pessoal. E não se esquece de se inscrever no canal também, tá bom? Pra participar e estar ali sempre com os novos episódios também.
Tchau. Tchau.